Oi, oi, pessoal. Estão me ouvindo bem? Ai, toda vez que eu entro aqui eu fico nervosa. Vocês me deixam nervosa. Gente, tudo bem com vocês? Como que tá aí o feriado? Início um pouco aí, pré-feriado, na verdade. Eu queria explicar aqui pra vocês. Muitas pessoas têm dificuldade em entender o jejum. Tem uma mosca aqui. Muitas pessoas têm dificuldade em entender como é que funciona o jejum intermitente, porque a gente sempre veio daquela ideia que a gente sempre precisa restringir calorias de forma contínua se a gente quiser emagrecer. Mas tá aí o jejum para mostrar todos os benefícios, né? Como que acontece? Eu queria explicar para vocês a questão da intermitência juntamente com a diminuição de calorias. Como é que funciona? Vocês sabem que eu gosto muito de desenhar, né? Eu sou formada em arquitetura, quem conhece aqui, me segue, sabe que eu adoro fazer um gráfico, mostrar para vocês como que funciona. Isso aqui é um desenho de um estômago. E eu acho muito legal quando a gente tem a imagem, a gente consegue entender melhor como que funciona. Olha só, pensa aí no domingo, esse dia aí que você come muito, o final de semana, sexta-feira, o sábado, o domingo, e você fica sempre comendo além da saciedade, né? Como a maioria das pessoas fazem, né? No final de semana a gente come um pouco a mais, vai além da saciedade, que hoje a questão da alimentação tá... esse excesso de alimentos e de opções que a gente tem, geralmente como que funciona? A gente come sempre até ficar com o estômago sempre cheio e a gente está sempre fazendo as próximas refeições. Só que esse comportamento tem levado aí à explosão de obesidade, né? Porque a gente a gente hoje tem esse excesso de alimentos, muitas oportunidades para comer em família, sozinho, lanches, enfim, a gente está sempre comendo além da saciedade. Então a gente permanece na maior parte do tempo, das horas do dia, com o estômago cheio. Então no domingo pensa aí que foi aquele domingão que a gente comeu além da saciedade. Chega na segunda-feira, você pensa assim, vou fazer um jejum de 16 horas, né? Só que como a gente comeu, você passou o domingo todo comendo exageradamente, com certeza o jejum de 16 horas não vai ter tanto impacto, né? Porque você comeu além da saciedade. Ali no domingo você ficou ali no teu limite máximo. Então na segunda-feira esse alimento, esse excesso vai ser um pouco suavizado, a insulina também vai ficar um pouco mais equilibrado, o açúcar no sangue, a glicemia, tudo vai se organizando um pouco mais com o jejum de 16 horas. Mas o jejum de 16 horas, a gente não faz milagre, porque como eu disse, se você sempre está ultrapassando as quantidades de alimentos, dificilmente o jejum de 16 horas vai resolver. Se você faz jejum de 16 horas todos os dias e tá sempre exagerando na hora de se alimentar, dificilmente você vai ter sucesso aí no emagrecimento. Talvez inicialmente, mas não com um estilo de vida. Aí, digamos, quando eu falei para vocês da intermitência que eu queria explicar, né? Na terça e na quinta, por exemplo, na terça, você veio da segunda de um jejum de 16 horas. Na terça, você resolveu assim, vou fazer um jejum de 20 horas, de 18 horas, um pouco além das 16, ou 24 horas que seja. Automaticamente, como você já veio diminuindo, na terça-feira, com jejum um pouco maior, a quantidade ali no seu estômago, todo o que eu falei, toda a parte da insulina, glicose e glicemia, vão se equilibrar mais ainda, vai diminuir aquele resíduo ali do domingo, por exemplo, né? Que você veio de jejum 16 horas, você dá um estímulo maior, um pouco mais horas. E outra coisa, quando você faz um jejum de mais de 18 horas, os seus hormônios, toda a parte da grelina, da leptina, elas estão equilibradas, você vai diminuir o seu apetite naturalmente. Então, assim, depois das 16, 18 horas, principalmente, por causa dessa reação hormonal na hora de quebrar o jejum, você naturalmente vai comer menos do que você comeria numa janela de 8 horas, que seria no jejum de 16 horas, tá? Então, assim, automaticamente ele reduz a quantidade residual drasticamente. Aí na quarta-feira você decide fazer um jejum, voltar para o seu jejum de 16 horas. Ele aumenta um pouquinho ali a parte residual, a glicemia, enfim, mas nada significativo, nada comparado com domingo
olha lá o domingo. Aí quando a gente chega de novo na quinta-feira, se você resolve fazer, como eu disse aí, terça e quinta, um protocolo um pouco mais avançado, olha só ele em proporção na terça. Ele diminui mais ainda, né? Porque você veio de uma parte com uma parte residual bem reduzida, então você vai ter mais benefícios. Então, assim, chegou na sexta-feira, você faz um jejum de 14 horas, que é um jejum, né? O 12 horas é o mínimo, né? Quem faz aí jejum de 12 horas não é assim, a gente fala que é jejum intermitente, mas na verdade é o mínimo, né? Se você janta às 8, tomar café às 8 da manhã no outro dia, com certeza aí é o mínimo. Para a maioria das pessoas não, né? Porque as pessoas dormem hoje, no estilo de vida delas, dormem pouco, comem tarde da noite, então às vezes não dá nem 10 horas de jejum. Mas digamos para uma pessoa que já está num estilo de vida mais saudável, tentando se alimentar melhor, tentando dar um tempo melhor para o corpo, né? Ter esse estilo de vida, aí 12 horas é o mínimo. Então, notem que o jejum acaba tendo esse equilíbrio aí nessa questão residual, né? Porque mesmo que alguns dias da semana você não tenha tanta disciplina, porque a gente sabe que a gente está num momento aí, como eu disse lá no início, de super exposição aos alimentos. É muito difícil mesmo, principalmente iniciar esse estilo de vida, porque as pessoas passam o tempo todo comendo. Infelizmente, ontem eu estava assistindo um documentário sobre isso nos Estados Unidos, então nem se fala. Então, eu tô lendo um livro falando também sobre o jejum, porque esse ambiente, gente, de excesso de alimentos não vai mudar, só vai piorar. Cada dia mais vão ter mais alimentos mais paletáveis, alimentos mais agradáveis, gente te oferecendo, isso não vai mudar. Esquece que se você for esperar que o mundo mude, isso não vai acontecer. Quem tem que mudar somos nós, né? Em relação a essa reação dos alimentos, porque nunca houve na história da humanidade esse cenário que existe excesso de alimentos. Nunca aconteceu. O nosso processo evolutivo vem de várias eras, de vários episódios, cenários de que o homem corria muito atrás do alimento, ou seja, ele gastava calorias para poder para poder ingerir calorias. Então, o fato da caça, o fato até de buscar, de andar muito atrás de um alimento, você já gastava calorias. E isso, às vezes, levava dias. Então, esse cenário sempre fez parte da humanidade. Esse excesso de alimentos, esse cenário, ele é novo, ele é, digamos, inédito na nossa história. Nunca houve episódios tão altos aí de obesidade, e cada vez mais vai aumentar. Então, como eu disse, o mundo não vai mudar. O que temos que mudar? Nossa reação, né? Nossas atitudes em relação ao alimento. A gente sabe que os alimentos estão aí, eles são gostosos, a gente realmente se vicia. É realmente muito fácil falar que a gente é compulsivo por certos alimentos, porque eles têm exatamente esse objetivo, de nos despertar vontade de comer além da saciedade e comer várias vezes ao dia, porque são alimentos que te dão fome o tempo todo. Então, como eu disse, nesse livro ele fala que o que temos que mudar nossas atitudes. Por isso que o jejum aí vem sendo novamente despertado, novamente foi tirado da gaveta aí, né, dos primórdios, que ele sempre existiu, mas por muitos momentos foram esquecidos. Nos últimos anos ele foi esquecido, foi até demonizado, né, porque até nas bases nutricionais, as diretrizes nos informa que temos que comer várias vezes ao dia para termos um metabolismo saudável. Isso não procede, isso não acontece. Nosso corpo não foi projetado para comer o tempo todo. Então, digo o nome do livro. Eu postei ontem nos stories. Infelizmente é um livro que tá em inglês. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar aqui no Kindle para vocês. Este aqui, ó, gente. Deixa eu virar aqui. Vocês conseguem ver esse livro aqui, ó, The Fatting Fix. É um livro em inglês que é de um médico alemão. E ele tá... deixa eu voltar aqui. Ele tá falando bastante sobre esse cenário obesogênico que a gente vive e que hoje a gente tem que ter estratégias inteligentes aplicadas aí. Porque
Se a gente for pensar, né, como eu falei, não dá pra gente imaginar um cenário que a gente vai comer sempre certinho, sempre pouquinho, que a gente vai sempre contar com a nossa disciplina, com a nossa boa vontade, que a gente vai sempre seguir uma dieta rígida eternamente. Isso não acontece, né? Inclusive, hoje a gente tem também um outro cenário das crianças já serem expostas a esse tipo de alimentos, que elas ficam viciadas já desde a sua infância, né? Então é muito difícil, a gente sabe que mudar um hábito, principalmente um hábito relacionado a um prazer tão marcante para o ser humano, é muito difícil a gente pensar, olha, eu nunca mais vou comer isso, eu vou ser um monge, eu vou fazer jejum sempre, a gente sabe que é muito difícil, né, ter uma disciplina, um estilo de vida saudável, mas eu acredito que com o jejum, como são estratégias intermitentes, obviamente que na maior parte do tempo, se você se alimentar de forma saudável, você vai ter muitos benefícios, com certeza, né? Porque não adianta só fazer jejum, né? Mas o que você põe pra dentro também faz toda a diferença. Mas se a gente já consegue começar a limitar as horas do dia que você se alimenta, e nessa jornada você conseguir inserir alimentos saudáveis, né? Que como você reduz a fome, você vai reduzir os desejos, né? Quando a gente fala aí quando faz jejum, depois das 16, 18 horas, você tem menos vontade de comer doce, né? Quando você faz um jejum, por exemplo, de 24 horas, você não pensa em quebrar um jejum com doce. Você não pensa em tomar refrigerante, nada disso. Você não tem esses desejos que você teria se você já tivesse com a janela aberta. Aí, por exemplo, nesse jejum de 24 horas, você faz com pouco alimento, você já vai se sentir saciado muito rápido. Aí, claro, depois que quebra o jejum, a gente tem a necessidade, a vontade de comer algo doce. Sempre vem, isso é normal. Mas como você já veio de uma redução de ingestão calórica do dia, né? Uma única refeição. Aí você pensa assim, tenho 1 hora para fechar minha janela, dificilmente você vai comer a quantidade que você comeria durante o dia todo, né? Não tem como, qualquer pessoa consegue entender essa matemática. Se eu passo o dia todo comendo, ou se eu escolho algumas horas do dia para me alimentar, em vez de passar todo o dia comendo, qual a estratégia que vai me levar naturalmente a comer menos? Obviamente com jejum intermitente, são menos horas do dia. A probabilidade de você ultrapassar as quantidades é muito menor, né? Fisiologicamente mesmo falando, né? Como eu digo aqui, o nosso estômago, ele tem um tamanho, ele é uma bolsa, né? Como se você começa a colocar, encher de objetos, de acessórios o dia todo, e essa bolsa começa a esticar, vai sempre caber mais. Agora, se você utiliza essa bolsa com quantidades, né, com pesos ideais, enfim, sem ultrapassar essa quantidade sempre, com certeza essa bolsa não vai se alargar, ela não vai ter essa questão de ir aumentando. Isso é óbvio. E o estômago, outra coisa bem interessante, que ele tem a função ali de receber o nutriente, mas ele também tem uma função de armazenamento. Então quer dizer que ele é feito para você comer um pouco a mais mesmo, para essa ideia de que você vai precisar desse alimento para mais tarde. Então ele tem essa função de, se você está sempre comendo e deixando o estômago sempre super cheio, você está sempre armazenando, e nunca dá tempo para o teu corpo gastar aquele armazenamento. E o primeiro armazenamento que é gasto, gente, é o do alimento. O seu corpo só vai começar a queimar gordura quando essa quantidade de armazenamento ela começar a ser diminuída. Quando o glicogênio, que também é uma forma de armazenamento do alimento, ele também tem que estar diminuído para a gordura ser usada como fonte de energia. Isso pode demorar horas, por exemplo, se for depois de um domingo aí, que você passou o final de semana todo tocando terror, comendo em exagero, você vai demorar muito mais de 18, 24 horas, às vezes 24 horas para começar a queimar gordura, para gastar todo o alimento que você armazenou nessas horas, nesse final de semana. Então, assim, é muito bom entender essas informações, porque a gente começa a se conhecer. Não, peraí, eu não preciso encher sempre o meu estômago, né? Eu não preciso estar com aquela sensação de super cheio sempre, porque se eu tô sempre super cheio, estou sempre armazenando.
Tá bom, gente? Espero que essa live tenha ajudado vocês. Eu não consegui ver os comentários, que eu foquei aqui na imagem. Não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas espero que essa live tenha ajudado vocês, principalmente aí nesse final de ano. Que, né, a gente passa o tempo todo comendo com aquela culpa, mas já sabendo que é bem isso que acontece. Nós, como seres humanos, temos essa questão, sim, de comer em excesso, justamente por essa questão evolutiva, que o nosso corpo espera vir uma escassez de alimento que nunca vai acontecer, então a gente está sempre intuitivamente querendo comer a mais. E você que não se inscreveu no nosso desafio no Pense Magro, o arroba é Pense Magro Resultado, tá aqui no link da bio. Esse nosso desafio é incrível, começa no dia 19 de janeiro, então dá tempo aí de você se preparar, de preparar aí para perder aqueles quilinhos, para começar um novo ano, uma vida nova em relação à alimentação. E, gente, lembrando assim, que não é porque você não faz jejum de tantas horas, que você ainda isso não é pra você, que você não consegue, que você fica se culpando. Gente, isso não existe. É uma caminhada, da mesma forma que quando você começa a fazer exercício, você começa com a ideia de querer correr, você não vai começar correndo uma maratona, você vai começar caminhando e vai evoluindo. Com essa estratégia do jejum intermitente, que é um estilo de vida, é a mesma coisa. Ninguém começa assim de forma, digamos, genuína, uma mudança bruscamente. É sempre progressivo, né? No Pense Magro a gente fala muito disso, que tem pessoas que começaram o Pense Magro lá fazendo jejum de 12, 14 horas e que depois terminam o programa e que só vão ter essa adesão porque estudou, porque se preparou, ouviu os áudios que a gente posta, viu as receitas da Cris, depois de meses. Que o resultado lá, depois que o Pense Magro acaba, elas mandam mensagem: olha, eu segui vocês, fiz tudo, mas não conseguia fazer o jejum na época e fui conseguir fazer meses depois aqueles protocolos de mais de 16 horas. Então é uma caminhada, é uma mudança, e principalmente o jejum, como eu falo sempre aqui nos stories, ele é muito mais uma mudança mental, porque é esse preparo que você tem mental de pensar que a comida tá ali, mas ela não precisa ser comida o tempo todo. Ela vai ficar ali, né? Eu vou fazer um jejum somente naquele momento, mas daqui a pouco eu vou comer aquela comida. É uma questão, assim, de um certo tipo de meditação, né? Você sabe que você vai comer aquele alimento. Ele tá ali, ele não vai fugir, ele não vai correr. E não é aquela coisa, nunca vou comer, isso, a dieta é muito restrita, isso vai gerar compulsão, nada disso, é só uma questão da forma que você enxerga aquele momento. Seu corpo precisa de um descanso, assim como você precisa dormir, a gente precisa de descanso para tudo, né? E é a mesma coisa com o nosso intestino, com o nosso estômago. Então, pensar que eu vou comer, só não agora. Eu posso esperar de uma horinha aqui, uma horinha ali, vou ultrapassando e daqui a pouco consigo aí fazer protocolos mais avançados e entender que não vou morrer de fome se passar algumas horas do dia sem me alimentar. Isso é fantástico. Então tá. Eu fico ansiosa para passar rápido e eu poder comer. É super normal, gente, isso no começo, Dayana. Eu também ficava ansiosa olhando no relógio. Meu Deus, essas horas não passam. Mas a gente vai se adaptando. A gente vai se adaptando muito com isso. No início, 12, 14 horas, uau, é muito difícil, eu não consigo. Depois, quando você vê, meu Deus, já passo 16 horas que eu nem sinto, né? E aí, quando você vê, já vai acontecendo, é uma evolução e é muito lindo essa evolução. Eu gosto bastante. Ó, a Estefânia, que ela sempre segue a gente aqui, ela disse que comia 8 pães todos os dias, né, Estefânia? E hoje ela faz jejuns, ela assim, tipo ninja do jejum. E é muito legal. E, enfim, já pensou uma pessoa que comia 8 pães? E aí ela diz que hoje o mínimo dela são 24 horas. Todo dia ela faz pelo menos 24 horas. Ela era obesa, então o perfil dela é ex-obesa. Então, gente, é uma questão de mentalidade. Você vai treinando a sua mente e o seu corpo também. Inscrevam-se lá no desafio Pense Magro. Eu vou deixar o link na bio, lá nos stories, e não perca, que é o melhor desafio, é o melhor curso de jejum intermitente. Gente,
modéstia à parte, a gente estuda muito e tá sempre melhorando os protocolos, sempre aumentando aí as possibilidades de melhorar e fazer com que todo mundo consiga achar o seu melhor protocolo, o seu melhor caminho, a sua melhor forma. Cada pessoa vai se identificar de uma forma diferente, porque somos seres individuais. Então tá, gente, beijo pra vocês, um feliz ano novo, já vou aí antecipando pra vocês. E estamos aqui, ó, Pense Magro, clica aqui, o arroba tá aqui, ó, Pense Magro. E vamos que vamos, até mais, gente.